Salve, salve torcedor São Paulino, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor para falar hoje algumas notícias que ocorreram aí no São Paulo, né, durante essa semana. Eu fiquei meio distante aí, eu tive diversos compromissos aí, eu não consegui gravar os vídeos, mas eu estou acompanhando sempre tudo que está acontecendo no São Paulo aí, e aconteceu várias coisas desde aquele jogo. Também não consegui trazer o pós-jogo de Botafogo e São Paulo, né, que foi um jogo bem disputado, mas assim, que no todo o São Paulo era para ter saído com a derrota, porque o Rafael salvou a gente. Mas vamos falar de algumas notícias aqui, né? Mas primeiro, só ressaltar o quanto essa diretoria do São Paulo é uma diretoria fajuta, é uma diretoria incompetente ao extremo. Que diretoria incompetente! Porque assim, você pode até falar, não, eles acertam aqui, às vezes com o jogador, daqui a pouco acerta ali, mas no todo é erro em diversos lugares que essa diretoria, né? Só aqui eu vou falar dois erros, um no começo e um no final, mas olha, essa diretoria é uma piada. Fica até o final do vídeo para que eu possa falar para vocês o que essa diretoria está fazendo, um pouco mais do que essa diretoria está fazendo, né? Primeira coisa é a lesão do Caleri, né? No jogo contra o Botafogo, o Caleri saiu lesionado. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e infelizmente, praticamente ele está fora da temporada, porque essa lesão, o tratamento dela é de 6 a 9 meses, gente. É uma lesão muito complicada, é uma lesão forte, grave, e que para o cara voltar a jogar vai demorar. E aí o que acontece? O quarteto que estavam pintando, o quarteto mágico que estavam pintando, Luciano, Caleri, Oscar, Lucas, né? Não sei por que colocaram o Luciano aí, mas os quatro aí, ó, quem que é só tem o Luciano e que não tá jogando absolutamente nada. O senhor Caleri também não estava jogando nada, lesionou, não estava jogando nada. E aí? Então 3 desses 4 estão lesionados. E o outro, que é o mais sem vontade, tá aí sem contribuir com nada. É uma piada, gente. É uma piada. E vamos falar, né? Todos esses jogadores, os 4, mais de 30 anos. Luciano e Caleri, 31. O Lucas tem 32. E o Oscar, se não me engano, tem 33 para 34. Né? E eles vão todos mudar. Vai ficar 2 com 32, um com 34 e outro com 33. Já são caras já veteranos pro esporte. Essa é a realidade. E cadê? Estão todos lesionados e um tá aí atrapalhando o time, basicamente. Então é difícil, é complicado. Mas vamos ver o que o Caleri vai conseguir aí o mais depressa possível. Mas olha, time pode colocar a barba de molho. Ele não vai voltar esse ano. Pode saber. Vocês sabem que cadê o Lucas? O Lucas tá aí, ó. Há quanto tempo que o Lucas está machucado? Primeiro disseram que tinha sido só uma pancada, não sei o que. Aí agora o Lucas está aí, ó, 1 mês e pouco fora. Não tem condições. Não dá para acreditar nessa diretoria, nesse departamento médico aí que demora muito para recuperar os jogadores, né? Fora esse daí, ainda tem o Pablo Maia, né, que também foi uma lesão, de novo, uma lesão grave. E tem o Luiz Gustavo, que está com esse negócio aí, que já deve estar se recuperando, né, esse negócio pulmonar que ele teve. Mas é difícil, gente, tá complicado, tá difícil mesmo. O São Paulo tá numa situação muito difícil. Essa que é a grande realidade, né? E o que vai acontecer? A diretoria vai atrás, saiu a notícia que vai atrás de um jogador para substituir o Caleri, ou seja, um centroavante, na Europa, estilo Cédric Soares, ou seja, estilo um cara que estava sem contrato, né? E que se ele estava sem contrato e estava sem proposta, ou seja, ninguém estava querendo ele. Ele é um jogador razoavelmente bom, foi um acerto, Só que é um lateral. A gente vai fazer um acerto desse para trazer um centroavante? Olha, é muito difícil essa diretoria acertar um centroavante nessa situação. E outra, o Rian Francisco vai fazer o que com o menino? Não vai colocar o menino para jogar? Vai trazer um cara para colocar no lugar do Caleri?
E o André, eu sei que o André Silva está cheio de polêmica, teve essa briga aí com o Alan Franco aí, essa discussão. Mas, gente, é a discussão do jogo ali. Também o povo faz muito alarde também. Muito alarde. Eu não vou ficar do lado de ninguém. Os caras discutiram ali na hora do jogo cabeça quente, né? Só que assim, quem estava errado é o Luciano, porque o Alan Franco, como um líder ali, estava chamando a atenção, porque o São Paulo não podia tomar. E aí depois mostraram o mapa de calor do Luciano, uma vergonha. Praticamente o cara andou em campo no jogo, andou em campo. Então assim, eu acho que está complicada a situação do São Paulo, mas também está complicada a situação do Luciano. Ele já está sendo muito alvo da torcida, mas pelas próprias ações dele. Ele que está provocando todas essas ações contra ele da torcida, né? Ele tem que se entregar mais, ele tem que jogar mais. E outra, tá jogando no lugar errado, e eu sei que tem posição dele. Ele deve falar que não quer jogar de atacante, quer jogar de meia, o que tá tudo errado, né? Então, um erro, já é o primeiro erro dessa diretoria. Querer ir atrás de outro centroavante, sendo que tem o Rian Francisco. Aproveita o menino. Vocês vão vender. Esse menino vai sair a preço de banana, igual o William Gomes, dado igual o Moreira, dado, né? Garotos bons, com futuro, que o São Paulo está dispensando a preço de banana por pura incompetência. Não devia ter liberado o Moreira, muito menos o William Gomes. Agora, daqui a pouco quem vai sair é o Rian Francisco, porque o menino foi destaque aí, ó, se destacando, já fez gol pelo profissional, e o Zubeldia não dá chance pro moleque. Quando coloca o moleque é quando tá na fogueira. Então, não precisa trazer. Se for para trazer desse jeito, um cara que tá sem contrato, quem é que vai vir bom sem contrato, gente? Quem é que vai vir bom? Eu ouvi dizer aí negócio de Diego Costa, aquele Diego Costa que era do Chelsea, Atlético de Madrid. Até lá ele até jogava bem, aí foi pro Atlético Mineiro, foi pro Grêmio, não jogou nada no Grêmio, não jogou nada no Atlético Mineiro. Quer trazer esse cara aqui? Vocês estão loucos da cabeça, estão doente mental? Não pode jamais pensar num cara desse. O cara tem, sei lá, já 36 anos, 37. Vocês estão loucos? Com um menino aí pedindo passagem. É brincadeira essa diretoria do São Paulo, é brincadeira. O menino tá pedindo passagem. Então tem que dar oportunidade pro menino. Eu sei que eles vão colocar o André Silva de titular, e quando ele não tiver, quando tiver que substituir, coloca o Rian Francisco. Tem um jogador aí, não precisa buscar refúgio de Europa, um cara que está sem contrato ou que está em fim de contrato lá, para pagar caro para vir trazer o cara aqui. Porque não vai ter jogador bom para poder assumir a titularidade do Caleri. Não vai ter jogador bom a preço bom. Não vai ter. Vai ter só cara caro. E na maioria das vezes, refúgio. Essa é a realidade. Utilizem o Rian Francisco. Utilizem ele. Coloca o menino para jogar. E acabou. Essa que é a realidade, né? E o São Paulo, o Zubeldia promoveu o atacante Luca do Sub-20, né? Jogou a copinha e tal, ao profissional. Ele tem apenas 18 anos, né? Muito novo aí. E vamos ver se dá oportunidade. Mas se não dá oportunidade para os meninos que já estão aí, goleiro que já está aí não dá oportunidade. O próprio Rian Francisco não dá oportunidade. Deu oportunidade pouca pro Lucas Ferreira. Outro cara que tem que ser usado, Lucas Ferreira mais. O moleque tá aí, ó. Ele é um bom jogador. Então tem que colocar ele para jogar também. Tem que utilizar esses meninos. É imprescindível que utilizem os meninos da base, ainda mais num momento como esse, né? Com um monte de lesão, é a hora de dar oportunidade para eles. Não tem que ficar indo lá e se endividar ainda mais, visto que essa diretoria já fez o São Paulo estar com a dívida de quase 1 bilhão. Tá ali pertinho, 960 e poucos milhões que tá essa dívida do São Paulo, que é mais uma vergonha dessa diretoria incompetente e ridícula do São Paulo. A outra notícia, pessoal, é que saiu a agenda, as datas, né, para os confrontos da Copa do Brasil, terceira fase, né, da Copa do Brasil, né? Teve semana passada o sorteio e o São Paulo caiu com o Náutico, né? E com azar vai ser disputado lá na casa deles o segundo jogo, infelizmente, né? O São Paulo sempre azarado aí, né? E aí
O primeiro jogo vai ser dia 29 desse mês, de abril, né? Vai ser no Morumbis, às 21 horas, vai ser uma terça-feira, tá? Os dois confrontos serão terça-feira, vai ser na terça-feira, né? E o retorno, o jogo de volta vai ser dia 20 de maio, também às 21h30 lá nos Aflitos, no Pernambuco. Então, vai ser quase 20 dias aí de diferença entre um jogo e outro. E o São Paulo vai ter muitas coisas nesse meio. Então o São Paulo vai ter que... Olha, tá difícil a situação do São Paulo. Tá difícil porque o elenco tá curto, saiu muita gente, mas também saiu muito pereba. Os únicos que eu sou contra de ter saído mesmo é o Moreira e o Rian Francisco, não. O William Gomes, o resto eu concordo. Então vai ser difícil para o São Paulo. Tem muitos confrontos e tem que fazer o resultado aqui. Dia 29/4 tem que fazer esse resultado já para ir para lá para o jogo de volta já mais tranquilo. Pelo menos uns 3-0 aí, 2-0 no mínimo, o São Paulo tem que fazer para já garantir na primeira partida. Porque a situação está cada vez mais difícil e a gente tem Libertadores aí no meio. O brasileiro, o São Paulo está péssimo, então a gente vai ter que ver como que o São Paulo vai se portar. E assim, gente, ficando pior a situação do São Paulo no brasileiro, vai ficar pior a minha situação aqui. Eu vou começar a ter que me exaltar um pouco, porque não vai dar. Eu não consigo ver o São Paulo brigando para não cair de novo. Não, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. A torcida não pode aceitar uma coisa dessa, né? A gente vai ter que fazer campanha contra esses caras, não vai ter jeito. Então essas são as datas: 29/4 ida, terça-feira, 20/5 e volta terça-feira também, tá certo? Só por participar dessa fase, da terceira fase, o prêmio é de R$ 2.315.250 que cada equipe vai ganhar, e se passar vira R$ 3.638.250, que é a premiação. Espero, logicamente, que o São Paulo vença, né, essa disputa aí contra o Náutico e passe para a próxima fase, para as oitavas de final. É o mínimo que esse time, que esse clube tem que fazer, ganhar do Náutico. É o mínimo. Não tem conversa, não tem desculpa. E por último, pessoal, a última coisa que eu ia trazer para vocês é mais uma notícia ridícula dessa diretoria do São Paulo, essa administração fajuta do São Paulo, esse incompetente do Júlio Casares, muito mais incompetente esse Belmonte. Aí tem esse Rui Costa, tem o Muricy, todo mundo incompetente, não tem jeito. Eu falo isso com dor no coração do Muricy, cara, que eu gosto muito do Muricy. Mas ele simplesmente não aparece nada do trabalho dele. Quando ele fala que ele não apita nada, ele não fala nada no trabalho do Zubeldia, o que o coordenador técnico faz? Então não dá para saber o que é que ele faz, né? Se não é ele que tem que dar um toque pro técnico, olha, assim não dá. Assim, e tem que ser uma pessoa experiente, que já foi vencedor muito pelo São Paulo, quem que é o próprio Muricy. Na verdade, a pessoa certa para a função está aí. Agora, essa pessoa está fazendo a função dele como deveria ser? Parece que não, porque o time está horrível, o time está péssimo. No todo, eu falando no todo, o time não está bom, de jeito nenhum. Tem algumas peças que estão se destacando, Ferreirinha, Lucas Ferreira, alguns laterais, a zaga está até... Mas olha aí, São Paulo está tomando gol todo jogo, basicamente. Então tá difícil. Aí o que vai acontecer? O que aconteceu? O São Paulo pediu para a Conmebol o adiantamento, uma antecipação da premiação que o São Paulo tem de receber ainda, que geralmente é paga no final da fase de grupos, né? E aí o São Paulo pediu uma antecipação e já foi concedido pela Conmebol. Olha a vergonha. Eles estão pedindo o adiantamento da vitória, da estreia da Libertadores contra o Talleres, lá em Córdoba, que dá 7.700.000 reais, para pagar direito de imagem, luvas e bonificações
que estão atrasados. É uma piada. É uma piada, esses caras são uma piada. Eles são vergonhosos. O que acontece? Eles estão pedindo adiantamento porque eles já estão sem o dinheiro para pagar os caras agora, gente. O que está acontecendo? Não tem os patrocinadores, não tem tudo aí, não tem esse fundo, não tem não sei o que. O que os caras precisam para pagar os jogadores? Os caras não estão pagando os jogadores, estão deixando coisa atrasada. Isso já está há muito tempo, não é de agora não, já está há muito tempo. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Por isso que esse time não vai para frente, esse clube não vai para frente. O clube é totalmente mal administrado, gente. É totalmente mal administrado, não tem condições. Porque os caras estão devendo direito de imagem, luvas, bonificações para os jogadores. Aí fica difícil. Como o cara tá lá, tá trabalhando, independente se tá mal ou se tá bem. Se tá mal tem que ser cobrado, se tá bem tem que ser elogiado na medida certa. Mas aí o cara não tá recebendo o que é de direito dele. Aí fica difícil, fica muito difícil, né? É uma conta que não fecha, gente, é uma conta que não fecha. Então essa diretoria é uma piada, é uma vergonha, são um bando de incompetentes e que só estão prejudicando o São Paulo. Por isso que o São Paulo tá mal mesmo. Porque assim, se tá com tudo em dia, a cobrança vai surtir mais efeito, vai ter muito mais efeito se tiver com tudo em dia, tudo funcionando certinho. Mas essa não é a realidade do São Paulo, infelizmente. Tá certo, pessoal? Essas são as informações que eu ia trazer para vocês no vídeo de hoje. E continue acompanhando nosso canal, deixa a sua opinião aí sobre os temas que nós levantamos aqui. E salve o tricolor paulista, porque a situação tá muito difícil. Tá certo? Valeu, obrigado, até mais.